certo de um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Um certo de um homem esteve aqui. A palavra é sua agora, meu amigo Vinícius. Muito agradecido mais uma vez pela sua presença aqui na nossa casa. Obrigado. Alô? Ligou? Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui, podermos falar um pouquinho da mensagem do Cristo, sobre seus ensinamentos, pois, como disse a música, tudo que aqui ele deixou vai para sempre existir. A questão é, será que nós sabemos o que ele deixou? E essa é a proposta da nossa fala aqui essa noite. Tentarmos refletir um pouquinho sobre isso. Nós falamos para o Alexandre que nós trataríamos do tema
cristianismo, a mensagem esquecida, ou a mensagem esquecida do cristianismo. E por que escolhemos esta temática para hoje? Porque é algo que nos preocupa um pouco sobre como temos encarado a mensagem do Cristo. E mais do que isso, nós sabemos que o Espiritismo nada mais faz do que nos lembrar a mensagem do Cristo. O Espiritismo, como dizem os espíritos bondosos, os espíritos amigos, é o cristianismo redivivo. E nós temos visto, na andança que temos feito por aí, algumas incoerências com a mensagem. E nós sabemos que é fruto daquilo que acontecia no passado. E nós vamos refletir à luz dos ensinamentos do Cristo sobre o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, e a oportunidade bendita que nos está sendo concedida para verificarmos se estamos aproveitando esta benesse do Cristo e nos lembrar daquilo que ele disse há 2000 anos atrás. Vejam, nós sempre analisamos o Evangelho segundo João, principalmente, que nós gostamos muito, mas também segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, e também as cartas, as epístolas de Paulo, Tiago, João e tantos outros, né? E a gente sempre vai tentando analisar ali aquilo que nós constatamos através da leitura de Kardec. Kardec, esse mensageiro divino que teve por missão nos facilitar a compreensão dos ditos do Senhor, das mensagens do Cristo, dos ensinamentos que ele nos legou, que nada mais são do que as leis de Deus. Por isso que sempre vai existir, pois as leis de Deus são eternas, são imutáveis. A questão principal que temos que fazer é conhecê-las. Para quê? Para que possamos ter um pouquinho mais de discernimento na escolha daquilo que nos é oportunizado, daquilo que nos é oferecido. Será que eu devo fazer isto? Será que eu devo fazer aquilo? Será que isso me convém? Será que isto não? Será que isso vai me fazer bem? Será que isto, aparentemente prazeroso no momento, numa oportunidade futura, não trará consequências desastrosas para a minha existência, provocando dores e aflições desnecessárias se eu tivesse feito a escolha adequada? Isso é importante. Nós temos que conhecer as leis divinas, não apenas para enriquecermos o cabedal cultural de conhecimentos, mas para que nós saibamos o que somos, o que nos faz bem, o que é que vai nos proporcionar felicidade, não essa felicidade, esses momentos fugazes que vêm e dali a pouco passam, mas uma felicidade perene, tenaz, aquela que nos envolve, nos enche, nos satisfaz e deixa com que a gente seja o resto da eternidade felizes, com paz no espírito, com a consciência tranquila. A mensagem do Cristo nos proporciona isso. O Cristo veio nos lembrar, nos ensinar também as leis divinas. Como ele disse, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio reunir as verdades esparsas pelo planeta, que já haviam sido reveladas, tornadas conhecidas por muitos missionários, reunir em feixe, para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecê-las de forma mais fácil, sem dificuldades. Hoje seria fácil nós conhecermos revelações feitas por cientistas, por exemplo, do outro lado do planeta, graças à tecnologia. Mas quando Cristo veio, não tínhamos esse cabedal de tecnologias que nos proporcionavam conhecimento, que nos proporciona saber hoje o que foi descoberto ontem, a semana passada, do outro lado do planeta. Na época do Cristo, então, que nem telefone tinha, tanto que os apóstolos, Paulo tinha que se valer de cartas, epístolas, para facilitar a divulgação dos ensinos.
Então a gente para e pensa, e vejam, ele escrevia e aquilo tinha que ser transportado, entregue em locais distantes. Muitas vezes as pessoas iam a pé levar. Hoje não. Hoje nós temos tudo fácil, de fácil acesso. Por isso que eu disse que a proposta da noite é analisarmos um pouquinho dessas leis divinas para verificarmos se nós estamos tirando o proveito dela, da revelação. O que o Cristo nos ensinou? Primeiro, que nós somos filhos de Deus, que sobre nós paira um amor infinito, misericordioso, que nos criou, simples e ignorantes, para que nós mesmos conquistássemos todas as virtudes e, por consequência, a felicidade. E que esse Pai misericordioso nos proporciona várias, infinitas oportunidades. Erramos, não tem problema. Basta nós reconhecermos que erramos para corrigirmos. A questão é, e se eu não corrigir durante a minha atual encarnação? O que o Cristo mais ensinou a respeito de nós? O que nós somos? Será que o nosso Deus é o Deus do Cristo? Ou será que o nosso Deus é o Deus dos materialistas que acha que é o ventre materno? Essa é uma indagação que nós temos que nos fazer. Será que nós acreditamos de fato que somos espíritos criados antes do nascimento? Ou será que nós achamos que somos espíritos criados junto com o óvulo na fusão com o espermatozoide? Isso é ser materialista. Achar que você começou ali. E não para nisso o materialismo. Para onde mais? Qual que é o seu fim? O túmulo. Com o túmulo, você deixaria de existir. E eles dizem que isto estaria segundo os ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, ele morreu. Ou mais. Alguns vão dizer assim, não, ele é tão materialista, Jesus, ele veio nos mostrar que a vida é material, que ele ressuscitou no corpo. Ele, depois de ter sido crucificado, enterrado, sepultado, na verdade, ele teria no terceiro dia voltado para o corpo e ressuscitado o corpo. Sim, vocês conhecem, né? Para quem não conhece, contarei rapidamente a história. Jesus foi crucificado. Depois disso, um judeu chamado José, nascido em Arimateia, José de Arimateia, pediu a Pilatos o corpo do Cristo. Para quê? Para fazer com o corpo do Cristo aquilo que era feito com todos os judeus. Dar-lhe ao corpo um enterro digno, lavando o corpo, passando óleos, embalando o corpo com tecido e deixando ali enterrado, pois eles acreditavam que, muitos judeus, não todos, é verdade, que no dia do juízo final, os espíritos escolhidos por Deus, como se o Deus, nosso Pai, fizesse distinção em relação aos filhos, fosse ressuscitar alguns. Logo, esses que seriam ressuscitados por Deus, que nós não saberíamos quem é, mas apenas Deus, tinham que ter os seus corpos preservados. Olha o que pensavam alguns dos judeus, mais precisamente da seita dos saduceus, já que os fariseus sabiam da ressuscitação ou então da reencarnação, embora não soubessem explicar. E o interessante é que há um livro precioso que eu recomendo a leitura por aqueles que gostam de ler para enriquecer o seu conhecimento, a sua fé, já que a fé tem que ser alimentada com boas leituras, que se chama Cristianismo, uma mensagem esquecida, de Hermínio Miranda, em que ele vai dizer que tentaram fazer da mensagem do Cristo
uma deturpação para a satisfação de interesses pessoais. A grosso modo diz isso. Mas nessa mensagem que consta tanto em Lucas, Mateus como João, do enterro de Jesus, em que ele foi sepultado numa cova que ninguém havia sido enterrado antes. José de Arimateia era uma pessoa portentosa financeiramente, tinha dinheiro, enterraram. Aí a questão é, o que aconteceu com o corpo de Jesus? Vejam, se havia aqueles que não queriam acreditar no Cristo enquanto encarnado, e eles não iam querer, por óbvio, que ele ressuscitasse no dia do juízo final, basta dar um fim ao corpo. O que fizeram com o corpo nós não sabemos, mas a verdade é que ele sumiu. Onde foi parar, ninguém sabe. Agora, isso é importante? Não. O que é importante é estudarmos após o sepulcro o que aconteceu. E o Cristo vem e ressurge em espírito, luminoso, brilhante. E antes dele aparecer e se mostrar aos discípulos, 2 anjos visitaram, ali no jardim onde estava enterrado o seu corpo, aquelas mulheres que iam ali para tentar lavar novamente e se despedir do corpo, mostrando que nem elas, embora tivessem convivido com Jesus, sabiam compreender a sua mensagem imortal, que ele era espírito. E olha que interessante, se nós analisarmos o relato dos evangelistas ao longo de todas as suas passagens, nós verificaremos em vários lugares mensagens dizendo que Jesus conversou com os espíritos, que Jesus revogou o intercâmbio espiritual sobre o Monte Tabor, quando ele conversou com Moisés e Elias, que era João Batista. Jesus também teve oportunidade de afastar espíritos equivocados, doentes, vingativos, de vítimas encarnadas. Nós tivemos N relatos onde Jesus dizia: nós somos espíritos e existíamos antes do corpo, como naquela passagem em que os discípulos lhe perguntam: mestre, você acabou de curar um cego de nascença. Isso está no capítulo 9 do Evangelho segundo João. Você acabou de curar um cego de nascença. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Por isso a indagação. Nós achamos que Deus é o ventre ou Deus é o Criador e nós existíamos antes? Pois se alguém pecou antes de nascer, é porque ele já existia. Aí nós paramos e refletimos. Então quer dizer que nós somos espíritos, espíritos imortais que continuam a existir após a morte do corpo? Sim. E isso provoca reflexões em nós? Por óbvio. Já que eu sou um espírito imortal, eu vou compreender que eu existia antes e muitas das consequências que eu sofro hoje são pecados, entre aspas, cometidos antes da minha reencarnação. Como perguntaram os discípulos a Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus disse: nem ele nem seus pais. Primeiro, se o pai peca, o filho responde. Disse o mestre: a cada um segundo as suas obras. Logo, se a sua obra é má, você vai responder por ela. Não seu filho, não seus pais. Quem responde é você. Consequentemente, nós sabemos que já existíamos antes. Vamos existir depois. Jesus provou. Como? Ressurgindo. Mas aí começou toda a deturpação dos ensinamentos do mestre. Quando as pessoas começaram a compreender que nós somos de fato espíritos imortais, elas começaram a querer implantar na terra o reino de Deus prometido pelo Cristo, mas à base da força, da violência, da imposição. E não foi isso que o Cristo fez.
ele pregou o amor, a caridade. Aí eles começaram a deturpar um pouquinho para satisfazer os seus interesses. E a principal deturpação, segundo Hermínio Miranda, e que eu concordo, é exatamente essa: dizer que o Cristo ressuscitou em corpo e não em espírito. E essa discussão já existia logo depois do desencarne do Cristo, se ele tinha ressurgido no corpo ou em espírito, a ponto de Paulo, no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, dizer: olha, ele faz uma defesa formidável a respeito da ressurreição do Cristo no espírito, no corpo espiritual, no corpo luminoso, que nós chamamos de perispírito. Por que perispírito? É aquele corpo que reveste o espírito, algo mais profundo do que o corpo espiritual. Porque pode ser, é apenas uma possibilidade, que os espíritos puros não tenham mais perispírito. Isso é algo que nós não temos condições ainda de sabermos. Acredita-se que sempre haverá, tão sutil, tão eterizado, que é como se não houvesse. Mas também não nos interessa tanto isso. Nós temos coisas mais importantes para nos preocuparmos. Mas a primeira deturpação da mensagem do Cristo começou com essa deturpação do ressurgimento dele, se foi em corpo físico ou espiritual. E Paulo defende que foi espiritual e Kardec prova que foi espiritual. Beleza, primeira questão que eles tentaram distorcer da mensagem do Cristo. Segundo, lembra que eu disse que eles deturparam para fins de satisfação dos interesses pessoais, a fim de condução das pessoas, para que o reino de Deus fosse instituído na terra, logo eles fossem os governantes? Eles adotaram, portanto, aquilo que nós chamamos de modelo eclesiástico. O que é isso? Um modelo em que tem um líder e abaixo dele, sob ele, os seus subordinados. E isso é tão interessante que até mesmo os filhos de Zebedeu, juntamente com sua mãe, achavam que o Cristo reinaria na terra, embora ele tenha dito que o reino dele não era deste mundo. Foi naquela passagem em que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e fala assim: eu quero te fazer um pedido. Qual? Que um filho meu sente à sua direita e o outro à sua esquerda. O que provocou maior discussão entre os discípulos, já que eles achavam que os dois irmãos tinham agido de forma um tanto condenável, rogando à mãe que intercedesse junto ao Cristo para que eles sentassem um à direita e um à esquerda do Cristo no trono terreno. E o Cristo não disse que veio para ser rei neste mundo, embora ele seja o governador do planeta. Mas o reino dele é um reino moral, onde as pessoas aderem por livre e espontânea vontade no exercício livre do seu arbítrio, do seu livre arbítrio. É uma opção, nós temos que querer, nós temos que ver em Jesus uma autoridade, e assim nos submetermos à sua direção. Ele não impõe nada, ao contrário dos homens imperfeitos ainda, pois somos espíritos perfectíveis e que atingiremos um dia o estado de espíritos crísticos, espíritos puros, segunda forma que tentaram deturpar a mensagem do Cristo, criando esse modelo hierarquizado. E começaram, para tanto, a impor dogmas fideístas, dogmas assim: olha, para a gente conseguir convencer as pessoas, a lei divina teria que ser desta forma. Aí eles vão e dizem: olha, Pedro foi o primeiro Papa. E todos aqueles que sentaram no trono de Pedro, logo são aqueles responsáveis pela condução do rebanho do Cristo. Pois, como disse o Cristo, Pedro apacenta minhas ovelhas. Logo, se eu sou aquele que está no posto de Pedro, todos deveriam ser apacentados por mim.
Então começou esse modelo, criando uma hierarquia, impondo dogmas, um modelo dogmático, que não tem a ver com a exclusão de dogmas, que dogmas são princípios, premissas, só que há uma distinção entre aqueles que são provados e aqueles que não são provados. Os que não são provados, que são impostos, você tem que obedecer e ponto final, embora não satisfaçam a razão, nós chamamos de dogmas fideístas, é um artigo de fé. E os dogmas racionais, que são aqueles em que você se convence de que você é um espírito imortal, logo o dogma da imortalidade da alma. O dogma da existência de Deus, o dogma da pluralidade das vidas e tantos outros, que encontram o amparo na evidência dos fatos. Logo, ser dogmático não quer dizer que você não imponha dogmas que estão pautados na razão, que são demonstráveis. Mas há dogmas, o dogmatismo às vezes peca pelo excesso, quer explicar coisas que são inexplicáveis. E aí cria ao bel prazer daqueles que o estabelece, o dogma. Então, segundo movimento que foi implantado para deturpar a mensagem do Cristo, primeiro, que ele ressuscitou em corpo de carne e não de espírito, segundo o modelo eclesiástico. Terceira forma, e essa é a que mais me toca, que é exatamente acabar com o pneumatismo. O que é o pneumatismo? Pneuma vem de vento, de espírito. A doutrina que analisa o espírito, eles quiseram acabar com a comunicação, o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. E o interessante é que isso não ocorreu apenas após a vinda do Cristo. Isto ocorreu também antes da vinda do Cristo. Quando Moisés, no Eclesiastes, disse que nós estávamos proibidos de nos comunicarmos com os espíritos. E nossos irmãos crentes que aceitam os dogmas fideístas, e esse é um dogma fideísta, que não se submete à razão, a uma análise profunda, aceitam e utilizam contra o que os espíritas fazem, com o que os umbandistas fazem, com o que tantas outras vertentes religiosas fazem, que é o intercâmbio espiritual. Onde nós, através de pessoas com o corpo dotado de uma aptidão de percepção do mundo extrafísico sensorial, conseguem se comunicar e ser os intermediários entre os encarnados, que não têm essa faculdade, e os desencarnados, que nós chamamos de médiuns. Vejam, Hermínio Miranda analisa essas três questões. Mas, Vinícius, você disse que você tem visto alguma questão aí que no movimento espírita acontece essa recrudescência do que acontecia antes. Sim. Muitas vezes as pessoas são privadas de terem o contato com os espíritos, e cá entre nós é o que nos magoa muito, dentro das casas espíritas. E isso, do meu ponto de vista, é um atavismo, uma herança oriunda lá de Moisés, que passou pela Idade Média e que está novamente no meio de nós. E por que está no meio de nós? Porque somos espíritos reencarnados. Como nós somos espíritos reencarnados, aqueles que defendiam que não deveríamos nos comunicar com os espíritos, continuam assim pensando, pois trazem essa herança, esse atavismo. Aí a gente pensa e reflete. Teve motivo para impedir a comunicação com os espíritos na época de Moisés? Sim, porque Moisés foi um enviado divino. Ele era um missionário.
Logo, embora a gente saiba, os espíritas, isso está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas das leis que ele impôs era lei humana e não lei divina. Esta é um exemplo de lei humana, a proibição do intercâmbio espiritual, logo é revogável, e Jesus revogou naquela passagem que eu disse no começo, quando ele dialoga com Moisés e com Elias. Ele revoga essa lei dizendo assim: olha, existem espíritos bons que se comunicam com os encarnados. Crede, assim o é. Ele então revoga aquilo que Moisés fez. E mais, o próprio Moisés veio para revogar junto com Cristo aquela lei que ele havia imposto. E ele impôs por um motivo justo na época. Qual? O despreparo, o desconhecimento da finalidade do intercâmbio espiritual. O intercâmbio espiritual não tem por finalidade nós verificarmos com quem a gente deve se casar, qual que é a profissão que a gente deve exercer, se nós devemos ter filhos ou não, se nós devemos pintar a casa ou não, se nós devemos fundar um centro espírita ou não, se nós devemos ir a este ou aquele templo religioso ou não. Não é para isso que serve o intercâmbio espiritual. Tem uma finalidade precípua. A principal delas, demonstrar a imortalidade da alma. Segundo, acalmar a tristeza das pessoas quando seus entes queridos desencarnam. É simples visualizar isto. Um pai, uma mãe ou um filho que tem os seus pais ou seus filhos desencarnados, como nós costumamos dizer, morrem. Ah, morreu meu filho. Ótimo. Ótimo não, né? Tudo bem. Por que tudo bem? Porque ele continua a existir. E mais, ele continua a te visitar. E como ele te visita, muitas vezes você consegue se comunicar com ele. E se nós tivermos essa ideia clara na mente, que nem a gente constata com as pessoas na rua, elas não vão ficar com medo ao sonharem com seus entes queridos que partiram antes delas. Pois eu vejo as pessoas falando: ai, que pena que foi só um sonho. O que foi só um sonho? Ai, o meu filho veio me visitar. Quer dizer, não, foi um sonho. Espera aí, ele veio te visitar ou foi um sonho? Um sonho você quer dizer como uma criação da sua mente ou uma lembrança do que você vivenciou enquanto desprendido parcialmente do corpo físico? Que tem essa diferença. O sono, que é algo orgânico, que o corpo precisa, o sono é descansar o corpo, não necessariamente te faz produzir sonho. Aliás, você viveu do lado espiritual, mas nem sempre você se lembra. Isso nós chamamos, quando nos lembramos, de sonho. E isso é importante. Por quê? Porque os sonhos, assim como o intercâmbio com os desencarnados através do médium, tem que ser observado de forma criteriosa, racional. Pois nem sempre o que você se lembra, que você chama de sonho, é de fato o que aconteceu. Às vezes você está misturando as suas ansiedades, as suas preocupações com as mensagens que você recebeu dos entes desencarnados. Ou então, quando você acorda assustado, tive um pesadelo. Graças a Deus foi só um pesadelo. Será que foi só um pesadelo? Ou será que você se encontrou com um inimigo desencarnado? Se você tiver como saber disso, e isso demanda uma reflexão sobre o sonho, a sua lembrança, você tem a oportunidade de se reconciliar com aquele espírito que te odeia. Olha a importância disso tudo.
E aí vem aquilo que eu disse no começo. A proposta de hoje é nós analisarmos essas premissas e verificarmos se estamos aproveitando os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Sabedores que somos espíritos imortais, que a morte do corpo não nos extermina, nós continuamos a existir. Se nós continuamos, e mais, se nós já existíamos antes do reencarne, quantas vezes eu reencarnarei? Será que eu sempre estarei reencarnando? Ou será que essas reencarnações, embora não sejam necessariamente finitas no número, mas sim, de acordo com a necessidade do seu progresso, um dia deixarão de existir? Ou será que nós achamos que nós nunca vamos deixar de reencarnar? Pois chegar à perfeição, ao estado de espírito crístico, todos nós chegaremos, sem dúvida. A questão é, mais cedo ou mais tarde? Chegarei rápido ou demorarei? E entenda-se, quando nós falamos em demorar, nós estamos acrescentando para nós dores desnecessárias. Pois o corpo, pela sua própria constituição, nos provoca dores. Imagine uma dor de dente. O desencarnado não tem. Imagine uma dor, uma gastrite. O desencarnado não tem. Imagine uma mordida de um animal feroz. Isso, enquanto desencarnado, não tem. Agora, imagine um remorso, um sentimento de culpa. Isso, o desencarnado tem. Imagine um sentimento de arrependimento por não ter feito o que deveria ter feito. Isso, o desencarnado tem. E terá até o momento em que ele transformar-se num espírito puro. Enquanto não chegar nesse estado, ele passará por todas as dores físicas e morais. As físicas, nos outros mundos mais evoluídos do que o nosso, não são iguais. Lá a matéria é mais sutil, demora muito mais para um corpo envelhecer. E detalhe, chega na fase adulta mais rápido também. O espírito encarna, logo se torna adulto. E vive como adulto séculos, milênios. Porque a finalidade nos mundos evoluídos não é necessariamente aprender com a matéria a desenvolver a inteligência. A inteligência já é desenvolvida. É aprender outras coisas. Pois no mundo como o nosso e nos mundos mais inferiores do que o nosso, nós temos que lidar com a matéria para desenvolvermos a inteligência, a solidariedade, a fraternidade. Para lidar com os animais bravios, a união faz a força. Para enfrentarmos pessoas mais fortes do que nós, a união faz a força. Aí a gente aprende a trabalhar em equipe. E começamos a repelir o mal através da união, que logo mais se expande e ao invés de nós querermos trancafiar ou mesmo exterminar o outro, nós passaremos a educá-lo. A educar enquanto no corpo pequeno, não mais como adulto. Pois as penitenciárias teriam por finalidade a reeducação do espírito, do encarnado. Mas ainda não chegamos nesse estágio. Um dia chegaremos. E mais do que isso, um dia chegaremos na educação das crianças, para que não se tornem adultos que praticam delitos, que corrompem a sociedade, como muitas vezes nós equivocadamente corrompemos as leis sociais. Olha que interessante a mensagem do Cristo ao nos esclarecer que somos espíritos imortais. Aí nós voltamos no pneumatismo, que é no intercâmbio dos encarnados com os desencarnados, uma das finalidades provar a imortalidade, segundo, consolo, terceiro, orientação, sim.
que é o que muitas pessoas ainda não aprenderam. Se nós temos a mensagem do Cristo revivida, foi graças à comunicação dos espíritos superiores, é verdade, mas espíritos. Teve um gênio encarnado para filtrar. Aí nós paramos e pensamos, voltemos para a época dos egípcios, de Moisés. Eles proibiam o intercâmbio, porque as pessoas não sabiam para que e como fazer. Hoje nós temos o manual de como e para que fazer. Estamos aproveitando o manual? Estamos aproveitando a oportunidade do consolo que pode ser proporcionado para aqueles que não são médiuns, servindo-nos como médiuns de intermediário, para que eles se encontrem, se reencontrem, dialoguem com seus entes queridos? E isso é interessante. É interessante que quando nós começamos a meditar sobre um assunto, a gente começa a assistir aquilo que a gente já assistiu antes, ler aquilo que a gente já leu antes, e começa a pegar aquilo que passou despercebido. No Pinga-Fogo de Chico Xavier, no segundo, um dos entrevistadores, pergunta para o Chico, dizendo assim: Chico, eu sou adepto do espiritismo, na verdade eu sou umbanda. E há anos acredito na possibilidade de intercâmbio com os espíritos desencarnados. Os meus pais me iniciaram na doutrina espírita, mas eu tenho mais afinidade com aquela dos umbandas. E até hoje não recebi uma comunicação sequer do meu pai, embora eu acredite que ele continue vivo. Aí a resposta de Chico vem de forma primorosa e para nos advertir, nos admoestar. Meu irmão, é que provavelmente você não encontrou um instrumento adequado em que seu pai conseguisse se sintonizar para dar a comunicação. Pois como ele era seu pai, eu não quero acreditar, disse o Chico, que ele não se comunicou porque ele não queria, mas sim porque ele não encontrou o instrumento adequado. Olha a importância do estudo e da prática do livro dos médiuns e também do estudo da revista espírita, pois, como sabemos, Kardec corrigiu muitas questões do livro dos médiuns na revista espírita. Mas o que mais nos aflige é, às vezes, termos médiuns que estão recebendo espíritos bondosos, amigos, e outros dirigentes com medo da fascinação, da obsessão, falando: não, a gente não recebe espírito aqui, só sofredores e obsessores. Mas e os bons espíritos? Por que não recebê-los? Por que não aprendermos com espíritos que sabem muito mais do que nós? Não, porque quando eu era médium, eu comecei a receber um mentor dos trabalhos mediúnicos e eu entrei na fascinação, dizem alguns. Aí a gente para e pensa: espera aí, porque você é orgulhoso, quer dizer que não tem ninguém que vá ser humilde e que possa receber comunicações sem se envaidecer. Pois nós sabemos que uma das chagas morais do nosso planeta, um dos maiores entraves ao nosso progresso é o orgulho. Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso moral? O orgulho e o egoísmo. Tá, tudo bem, até aí tudo bem. Mas isso quer dizer que nós não podemos nos comunicar com os espíritos bondosos? Quem disse? Kardec nunca disse isso. Muito pelo contrário, ele estimula. Por óbvio que ele disse, tem que ter critérios. Não é porque o Espírito disse que você vai acreditar. Você tem que raciocinar. No caso de dúvida, negue. Jogue a mensagem fora.
Está em dúvida se aquela mensagem é verdadeira ou falsa? Joga fora. Pois o que é verdade, se não veio por você, virá por outro. Por que a gente tem que querer ser o primeiro a revelar uma verdade? Isso é vaidade, isso é orgulho. Mas isso não quer dizer que receber um espírito amigo para consolar e orientar não seja permitido. É permitido sim, mas, assim como faziam os egípcios, nós temos que nos preparar. Na época dos egípcios, do Egito Antigo, somente alguns podiam ter acesso às regras do intercâmbio espiritual. Hoje, todos têm acesso. Livro dos Médiuns. E tantos outros livros que nos esclarecem. Por isso que Hermínio Miranda nos adverte que é agir contra a mensagem do Cristo você querer proibir o intercâmbio espiritual, o pneumatismo, que Paulo apóstolo trata na Epístola aos Coríntios, capítulo 13. Ele vai dizer, olha, existem os dons, os carismas, todos têm seu mérito. Tem aqueles que têm a mediunidade de cura, outros a mediunidade inconsciente da fala, da psicografia, outro da interpretação, e ele vai dizer que o mais importante é a interpretação, pois de nada adianta você passar a mensagem e não saber interpretá-la, para verificar se ela é boa ou ruim. Mas isso não quer dizer que você tem que refutá-la necessariamente. Aí Hermínio Miranda vem nos dar esse puxão de orelha. Como temos agido, completamos nós, diante dessa possibilidade que na história da humanidade era privilégio de uns poucos, uns pouquíssimos na verdade, que era saber lidar com a comunicação espiritual. E isso eu falo não apenas para os médiuns, pois como disse Paulo, tem que ter alguém que interprete. Alguém para filtrar. Será que estamos aproveitando essa oportunidade? Isso é importante? Demais. Demais importante. Pois o conhecimento do mundo espiritual, pergunta 165 de O Livro dos Espíritos, facilita o nosso desencarne. Pois quando desencarnamos, nós passamos por um período de perturbação, de sofrimento, de aflição. E o conhecimento do mundo espiritual facilita esse desligamento. Facilita para quem está passando e dá ferramentas para aqueles que ficam. O Vinícius desencarna agora. O que vocês vão fazer? Chorar, agradecer. Pelo amor de Deus, ainda bem que ele desencarnou. Aí eu viro obsessor. Sim, a gente é vingativo, né? Brincadeira. Olha só, o seu ente querido desencarnou. O que você vai fazer? Enterrar. Enterrar. Vem Kardec nos esclarece que através de uma oração de coração, você ajuda no desenlace. Através de uma perturbação, que você entra em aflição, você dificulta o desenlace do corpo espiritual, do perispírito, do corpo físico. Olha a benesse que a doutrina espírita nos proporciona. Sabermos agir diante do desencarne de um ente amado, ajudando-o, contribuindo com o desenlace do corpo perispiritual dele e do corpo físico. Foi ao velório. Como se comportar? Fazendo piada? Ou simplesmente indo lá para picar cartão? Pois picar cartão, infelizmente, tem aqueles que picam até no templo religioso. No trabalho, né, costuma iniciar a prática lá, pica cartão e não trabalha. Aí depois vai para o centro espírita, pica cartão e não estuda. Vai para o velório, pica cartão e não ora. Não ajuda. E como disse Kardec, pergunta 642, para ser agradável a Deus, basta não fazer o mal? Não.
Você tem que fazer todo o bem possível. Orar pelo que desencarnou é fazer o bem possível. É contribuir com o seu desenlace. Olha como a doutrina espírita nos aumenta a gama de oportunidades de fazermos o bem. Acreditamos que somos espíritos? Acreditamos que somos passíveis de aprimoramento? Pois eu cresci ouvindo isso, né? Se não melhorou quando era criança, agora não muda mais. Ninguém ouviu isso já? Será que a gente não pode melhorar? Hoje eu tenho a alegria de minha mãe estar aqui, e ela está nas gargalhadas. Hoje, para mim, é um motivo muito, uma noite especial. Além de falar do Cristo, estou com a minha mãe aqui na minha presença. Olha que alegria. Quantas vezes a gente ouviu isso? Não melhora mais. Você já não tem mais jeito. Quem disse? Enquanto encarnados, nós temos. A criança é responsabilidade dos pais orientar. Depois que ele se torna adulto, aí é livre-arbítrio dele. Mas enquanto ele está sob sua tutela, é seu dever orientar. Assim como você ajuda o espírito a desencarnar, você tem que ajudar o espírito a encarnar, gerando o corpo, e educar. O que é educação? Disse Kardec, pergunta 917, 685 do Livro dos Espíritos. Nas duas, educar o filho é formar nele os caracteres morais. Caracteres morais. Como você faz isso? Através, preponderantemente, do exemplo. Depois, falando. Filho, não faça isso que é errado. Mas não adianta você falar para ele não fazer, se você faz, né? Por isso, olha só, um pai inteligente, ele luta para se tornar cada vez melhor, mais moralizado, para que o filho veja o exemplo bom. Olha que alavanca de progresso para um pai responsável, o nascimento de um filho. Agora eu sou responsável pela educação dele. Logo, eu tenho que dar o bom exemplo. Assim a gente vai, mesmo depois de adulto, se aprimorando. Estudando, dando o exemplo do estudo para os filhos. Filho, vai estudar e você vai assistir televisão. O que seu filho vai fazer? Não tem televisão no quarto, ele pega o telefone, né? O celular. É o exemplo. Não adianta a gente querer que o filho faça se a gente não faz. Só se ele for uma alma forte, decidida, uma alma já com uma maturidade maior do que a tua. E a gente tem exemplos assim, né? Os pais desregrados e nasce um filho regrado ali. Por que isso? De onde veio essa educação que os pais não deram? Espírito imortal. Olha como a imortalidade nos explica tantas coisas. Aí a gente reflete e faz o questionamento de novo. Temos aproveitado esse manancial de luz, que são os ensinos de Jesus, esclarecidos pela razão de Kardec? Isso é um questionamento para a gente parar e pensar. E cada um tem que se perguntar isto. Eu tenho aproveitado isto? Que dizem, eu não acredito muito, né? Pois quem ama nunca é sacrifício. Mas dizem que o maior sacrifício do Cristo foi reencarnar, porque um espírito puro, para conseguir reencarnar, é difícil. Ele tem que se diminuir. Mas cá entre nós, uma mãe passar fome para alimentar o filho é sacrifício para ela? O amor de uma mãe não chega aos pés do amor do Cristo. Você acha que foi sacrifício para ele? A não ser que entendamos como sacrifício o ofício sacro, sacro ofício,
um trabalho nobre, aí foi sacrifício. Por isso que a gente tem que parar e pensar nas frases que a gente ouve. Será que faz sentido? Se não, cria-se o dogma na doutrina espírita, né? Jesus se sacrificou reencarnando. A gente sai repetindo. E o que isso me faz melhor? Reconhecer que ele fez algo por nós, para nós nos esforçarmos para sermos melhores, positivo. Mas, ai, que bonito, e o que isso está te fazendo ser melhor? Não tem utilidade. Não tem. Aí a gente poderia, no sentido de ofício sagrado, analisarmos até Chico Xavier. Tudo que ele fez, ele abdicou de uma vida social para nos deixar mais de 400 livros escritos. Imagina, se para ler 400 livros já demanda tempo, escrever, então, ele escrevia, revisava, datilografava para mandar para a editora. Imagina quanto tempo ele gastou. A gente reclama, às vezes, ter que ler um livro de 400 páginas. E isso é um ofício sagrado que ele fez. Aí a questão é, a gente acha bonito, mas a gente tem se aproveitado disso? E eu não estou aqui convidando ninguém a ficar o resto da encarnação lendo. Não. Mas ler sim. Né? Final de semana, ou um dia da semana, 2. Frequentar um grupo de estudo. Um grupo de estudo. Não estou falando para ir a semana inteira no centro espírita. Que isso aí também é um convite para fascinação. Mas ir, né? Ir com alegria. Nossa, hoje eu vou aprender algo novo. Ainda ontem estava em Matão fazendo uma palestra e me lembrei de um exemplo, me veio por inspiração na hora, de um autor que eu li. Ele foi criado nos Estados Unidos, eu não me lembro se ele era americano mesmo, eu sei que o seu pai era italiano. O nome dele, Leonardo Fenice Buscaglia. Ele tem um livro, ele foi professor universitário. Certa feita, ele chegou para a reitoria e falou assim, eu quero criar uma nova disciplina, uma disciplina facultativa. Aí a reitoria, mas como seria? Seria assim, assim, assim. Nome da disciplina, amor. E lá ele se reunia, virou um livro, o livro Amor, Leonardo Fenice Buscaglia, em que ele começava a discutir com os alunos. O que é o amor para você? O amor é... Aí alguém falava, aí vinha o outro, o amor para mim é... Aí eles iam ali naquele bate-papo discutindo o que é o amor. Interessante que ele foi alvo de chacota pelos outros professores, falando, ô Leonardo, o que você está fazendo com os alunos na sua aula de disciplina? Amor? Ele fingia que não ouvia e continuava. Era optativa, ia quem queria, não era obrigatória. Passados uns anos, era a matéria que esgotava as matrículas mais rápido na faculdade. Veja, na faculdade, nos Estados Unidos, para estudar sobre o amor. Mas o que eu quero dizer desse professor que desencarnou já? O seu pai era um espírito sábio. O seu pai. Porque toda noite, antes do jantar, ele não deixava os filhos jantarem, enquanto eles não dissessem algo novo que eles tinham aprendido naquele dia. Ele chegava, ele relata o nome dos filhos no livro, né? Não sei se é o nome real ou não, mas chegava lá, fulano, pai, estou com fome, o que você aprendeu de novo hoje? Enquanto você não falar algo que você aprendeu de novo hoje, você não janta. Aí os filhos foram criando o hábito, eu vou ter que falar algo novo. Aí tinha os mais espertos, né? Começavam a correr para a enciclopédia. Hoje nem tem mais enciclopédia nas casas, né? Aí corria na enciclopédia, abria, eu vou falar isso no jantar. Mas aprendia. Olha o pai estimulando os filhos a pesquisarem. Olha que coisinha simples. Coisa simples, a gente acha que para a gente ensinar o filho tem que fazer coisas gigantescas.
que para a gente evoluir espiritualmente, a gente tem que criar um centro espírita e curar o corpo dos outros. O corpo é perecível. Ou então, não, coisa simples. Quer ser um médium de Jesus? Quando alguém vier sofrendo para você, ouça a pessoa com sensibilidade e ternura, com carinho, amor e atenção. Ouça, se interesse pelo que ela está, mas não basta. Depois não conte para ninguém, que a maledicência, a fofoca, às vezes reina, né? Então, ouça, pois Jesus só vai trabalhar com quem ele confia. Ele tem que confiar em ti. Então você vai lá, ouve. Isso é ser um discípulo do Cristo. Ouvir alguém, ter sensibilidade. Pensa numa situação da sua vida que você sofreu bastante, que você ficou angustiado. Alguém passou igual. E quando alguém passou por aquilo que você sofreu, você teve a sensibilidade de ouvi-la e acalentá-la, ou dizer assim, isso passa. Até Maria disse para Chico, isso passa. Toma vergonha na cara. Ou você ouviu, você se importou. Por óbvio que há situações em que você vai ouvir e falar, olha, não vale a pena você se afligir com isso. Deixa disso, isso aí é personalismo demais, você está se dando muita importância, você está sofrendo porque você acha que você é muito importante. Para aqueles que você tem mais intimidade, e você pode falar isso no momento oportuno. Qual que é o momento oportuno? Você tem que ter sensibilidade para isso. Tem que ter sensibilidade. Às vezes o momento é só de você ouvir. Aí depois você fala. Somos espíritos imortais, vivendo uma experiência física transitória em busca do desenvolvimento de virtudes. A sensibilidade é uma virtude. O Chico se sensibilizava. Eu fico imaginando, se o Chico se sensibilizava, imagine Jesus. Quando chegava uma mãe aflita, chorando, desesperada, agoniada, e o Chico abraçava, chorava com ela, ela saía dali acalentada. Eu fico a me lembrar de Jesus, quando Maria e Marta se aproximaram dele, dizendo, Senhor, por que você não chegou antes? Porque Lázaro morreu, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele as acalentou, foi lá e falou, não, ele não morreu não, fiquem despreocupados. Ele está no corpo ainda, pois como ele mesmo disse, ele não veio revogar as leis. Se ele já tivesse saído do corpo, só através do reencarne no ventre. Mas ele não tinha saído do corpo. Ainda havia um fiozinho prendendo ele ao corpo. Como havia um fiozinho através do magnetismo, ele trouxe Lázaro de volta. Olha isso. Olha isso que importante. Para refletirmos no final de semana. Jesus veio numa certa ocasião, como disse a música, no seu verbo trouxe a mais linda canção que já existiu. Veio nos revelar as leis divinas. Veio nos dizer que somos espíritos imortais e que temos que aprendermos a nos amar. Ótimo. A história provou que Jesus estava certo quando ele disse, os meus ensinos serão esquecidos e deturpados, mas não vos perturbeis. No momento oportuno eu rogarei ao Pai. O Pai mandará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Paráclito prometido, aquele que virá vos lembrar tudo o que eu disse e esclarecer aquilo que eu não posso vos dizer por ora. Há 2000 anos. Ele mandou. Vieram os espíritos superiores, veio Kardec encarnado, nos deixar os ensinos e os ditos do Senhor novamente aí. Estamos aproveitando? Pois a nossa intenção não é falar para agradar, mas para esclarecer.
Estamos aproveitando? Temos lido o Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, que esclarece aquilo que nós não conseguiríamos compreender por nós mesmos na leitura da Escritura. Um dia por semana. Temos feito o Evangelho no lar? Pois o Evangelho no lar é você rogar a Jesus a tua presença sublime. Ó Mestre, eu me lembro de ti, venha ter comigo, tu que prometestes que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, lá tu estarias, eu estou aqui te rogando, venha me consolar, me inspirar, me animar, reanimar. Temos feito? Pelo menos uma vez por semana? Pensemos, reflitemos. Como disse Emmanuel, o Cristo está à porta de todos os templos religiosos, e a gente pode ampliar. Ele está esperando nós todos rogarmos, batermos na porta: Senhor, vim te pedir. E ele disse: se tu pedires, obterás. Rogue ao Pai em meu nome, que eu irei até ti. Temos rogado o amparo do Senhor, mas de coração aberto, ouvidos atentos, pois se nós não somos capazes sequer de ouvir um aflito, quando Jesus vier então para nos dar um puxão de orelha, você acha que nós ouviremos? Pois ele fala muitas vezes com palavras inarticuladas. Ele fala através da natureza a nos conclamar: olhe, observe a existência do Pai, a sua assinatura. Às vezes ele está nos convidando: filho, olhe aí, valorize a paisagem. Lembre-te, você tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, você tem uma boca para falar, mãos para pegar, pernas para andar. Olhe para baixo, quantos que não o têm? Você tem um emprego, não reclame. Você tem salário, não gaste mais do que ganha, seja prudente. Seja disciplinado. Você tem tudo que o Deus, nosso Pai bondoso, dá. Valorize, aproveite. Ele não pede nada em troca, senão que você seja grato e retribua para os seus aquilo que muito recebes em abundância. Que as reflexões possam calar profundamente em nossos corações, inclusive no meu, para que a gente possa se esforçar cada vez mais para tentarmos lembrar que somos espíritos imortais, que temos um manancial maravilhoso de obras para nos esclarecer, nos fortalecer, nos inspirar, nos orientar. Nos esforcemos. Foi o Cristo quem disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, todas as dificuldades da tua vida você consegue removê-las por si mesmo. Dedique-se, esforce-se, pois você conseguirá. Palavras do Cristo. E se Ele disse, podemos confiar. Confiemos no Senhor. Ele, que através da sua infinita misericórdia e inesgotável bondade, derrama sobre nós eflúvios maravilhosos dia após dia. Basta que estejamos receptivos para receber. São essas nossas rogativas para nós e para vós, e que estejamos sempre abertos para dia após dia sermos melhores, fazendo ao próximo, como disse o Cristo, tudo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse, inclusive aos inimigos. Sede logo perfeitos. Esforcemo-nos para sermos melhores, para no amanhã podermos dizer ao Senhor: muito obrigado, pois eu consegui. Que Jesus vos abençoe hoje e sempre.